fazer 1 hora, a gente não acredita muito em mensagens muito longas, a ideia é fazer uma conversa bem informal. A gente tem representantes de escolas públicas e privadas, de hospitais públicos e privados também aqui, né? Então, antes de mais nada, agradecer vocês dois, eu não sei se o Derrick vai entrar daqui a pouquinho, o Vitor, para quem ainda não teve o privilégio de conhecer, o Vitor Costa Júnior, o Vitor tem um fenômeno, já que somos no informal, o Vitor teve um Covid há uns meses atrás e rejuvenesceu, deu um efeito adverso nele e ele ficou muito mais novo e mais cheio de energia do que era antes, né? O Vitor é infectologista ali em Curitiba, né? Ele é presidente da Sociedade de Pediatria lá do Paraná, é diretor técnico e coordenador assim, de ensino e pesquisa, né? Justamente no Hospital Pequeno Príncipe. Tenho o privilégio de trabalhar com ele e com a Luciana na prova para título de especialista em pediatria. Nós, infelizmente, para os candidatos, nós que fazemos as questões e ralamos com os caras aí, né? Mas, então, é um sujeito grandemente conhecido aí, muito bom, muito obrigado mesmo, Vitor. Né, Eu que agradeço o convite, João. O Cícero, o professor Cícero, é aqui nosso, é gaúcho, né? Pelo menos trabalha assim há muito tempo com pneumococo aqui na UFSPA, que eu tenho dificuldade de falar, depois ele vai me corrigir, né? Ciências da Saúde aqui em Porto Alegre, foi doutor lá no Rio de Janeiro, é um microbiologista renomado, é uma das nossas referências nacionais em pneumococo, né? Já consegui, inclusive, de alguma maneira, trabalhar com o Cícero lá em Veranópolis, que é uma cidade nossa aqui maravilhosa, ele conseguiu ver como é que era o comportamento na nossa serra aqui, né? E o Derrick, que é o nosso terceiro elemento, o Derrick Fassbinder, é um infectologista pediátrico e emergencista, professor ali na Unicinos e trabalha na nossa emergência. E por que ele trabalha na nossa emergência? Ontem e hoje a gente teve 350% de lotação. E o Derrick, coincidentemente ou não, está lá na emergência, ele disse que vai conseguir entrar e talvez ele fale online e ao vivo, cheio de pneumococo e vírus sincicial respiratório em torno dele, né? Então, é um infectologista também muito, muito brilhante, da jovem guarda agora. E aí a gente traz para vocês, tanto o Cícero quanto o Vitor, vão falar inicialmente, vão fazer umas apresentações que vocês falaram, breves, assim, da experiência de vocês com pneumococo, né? Para quem não conhece os dois são muito responsáveis. Então, eles não queriam chegar aqui e só falar. Eles vão trazer os dados porque eles são muito, muito, muito importantes no assunto, né? Então, vamos fazer o seguinte, Cícero, se tudo não te incomoda... tá chegando o Derrick. Derrick, nós já te apresentamos, tá? Então, esse sujeito barbudo e cansado do plantão é o Derrick Fassbinder. Então, nosso suíço travestido de paulista e trabalhando no Rio Grande do Sul, né? Que é o nosso infectologista que está cheio de pneumococo. Então, já vou passar para vocês. A minha ideia é eu não falar absolutamente nada. Eu acho que a gente poderia começar com o Vitor ou Cícero, se tu permitir. Pode ser, sim. Porque, como ele é de fora, a gente sempre faz... Nós, como bons gaúchos aqui, né? Metido hospitaleiro, né? Isso, a gente finge que é educado, assim, aquele jeito, né? E vamos deixar daí. Vitor, muito obrigado. Cícero, obrigado. Derrick, obrigado. Então, começa o Vitor conversando, o Cícero dá mais uma conversadinha, Derrick fala algumas coisas. Depois a gente faz um pupurri de coisas aqui, porque a gente está louco para conversar com vocês também. E eu me despeço e fico só atrás das câmeras aqui, tá bem? Tá bom, vamos ver se vocês conseguem ver a minha apresentação aí. Sim, tá pequenininho, mas tá... Coloca na tela toda, consegue? Vamos ver aqui. Estamos vendo já, só falta colocar na tela toda. Só um pouquinho, vamos ver. Tá. Vamos ver aqui, só um pouquinho. Sim, tranquilo. Está um pouco diferente do que eu estou acostumado aqui. Aqui embaixo, né, perto do... Ele não está a tela toda ainda, Vitor? Embaixo à direita, será que se você clicar ali, você consegue colocar na tela toda? Bem aí embaixo. À direita, perto aqui da porcentagem. Onde está anotações ali, daí tem uns quadrinhos. Na linha das anotações, o último vai vindo aqui. Só não está clicando aqui. Mas Mas também tudo bem. Dá para se enxergar. Tá enxergando. Dá para ver? Tá sim. O duro, sabe o que é? É que não está nem rodando aqui. Mas eu vou fazer assim, eu vou falando, porque eu acho que depois eu posso dar essa apresentação aqui para vocês e não tem problema. Tá bom? Tá bem. Então, assim, quando a gente vai...
quando a gente vai falar do pneumococo, né, o pneumococo, deixa eu até marcar o tempo aqui, ele é um diplococo gram-positivo encapsulado, então é uma bactéria que tem um potencial de invasão assim muito grande, até por ele ser encapsulado, né? Recentemente, aí o Cícero pode até me corrigir, eu vi que já tem mais de 100 sorotipos identificados para o pneumococo. Então, é uma quantidade grande, né? É uma bactéria que pode fazer doença invasiva e doenças não invasivas. Das doenças invasivas que nós temos aí a meningite, as bacteremias, a sepse, as próprias pneumonias bacterianas. E lembrar que pneumonia por pneumococo e otite média por pneumococo acabam sendo, sem dúvida nenhuma, as manifestações mais comuns que nós temos dessa bactéria na população pediátrica. É lógico que meningite, bacteremia e pneumonia são os exemplos clássicos aí da doença invasiva, e a gente tem as pneumonias não bacterêmicas e a otite média com uma incidência tão alta, mas uma gravidade muitas vezes até menor. Sem dúvida nenhuma, a criança, quando ela faz a vacina do pneumococo, antes do primeiro episódio de uma otite média aguda, ela tem chance, aqui eu tenho um trabalho que eu ia mostrar para vocês, de, sendo vacinada antes do primeiro episódio de otite, ela conseguir fazer imunidade cruzada para outros sorotipos de pneumococo que não estão na vacina. Né, esse aqui é um trabalho holandês que eu separei, e ele é bem interessante assim de mostrar a imunidade cruzada que você consegue fazer antes do primeiro episódio de uma otite média. Eu tenho também eu trouxe para vocês um update de tratamento de otite média com relação ao que a gente tem agora, de um artigo que foi lançado pela Sociedade de Pediatria da Itália, onde eles colocam a importância de você avaliar quando você tem que fazer o tratamento imediato com antibiótico. Então, é recomendado para todas as crianças com otorreia, complicação intracraniana, né, história de recorrência para crianças com menos de 6 meses de idade com otite média aguda, de 6 meses a 2 anos de idade para todas as formas de otite média uni e bilateral, leve ou grave, e crianças acima de 2 anos de idade com otite média aguda bilateral grave. A abordagem de espera vigilante, ela pode ser aplicada quando? E aqui que eu acho que é bem importante, né? Quando você pode esperar para não começar a tratar já com antibiótico como otite. Criança acima de 2 anos de idade com otite média unilateral leve, né? Ou bilateral leve, e deve ser avaliado caso a caso e discutido com os pais, porque a gente sabe que a complicação, ela existe, mas uma reavaliação, caso você opte em não começar o tratamento com antibiótico, tem que ser feita de 48 a 72 horas. Os antibióticos recomendados para o tratamento da otite média aguda não complicada, então aquela com sinais e sintomas leves, em criança sem fator de risco para resistência bacteriana e sem história de recorrência, é a amoxicilina, por esse update que é o mais recente que eu vi, a amoxicilina da dose de 80 a 90 miligramas quilo dia. Então, crianças que tomaram antibiótico nos últimos 30 dias, sintomas graves ou estão com uma conjuntivite purulenta, história de otite média aguda recorrente não responsiva à amoxicilina, otorreia por perfuração espontânea, alto risco de resistência bacteriana, e aqui lembrar das crianças que frequentam creche e as não vacinadas contra o pneumococo ou que moram em área de prevalência de um pneumococo resistente, essas crianças mereciam começar já com amoxicilina e clavulanato numa dose de 80 a 90. Qual o fracionamento ideal do antibiótico para otite média? Né? Acho que isso aqui é bem importante para a gente. Quando você tem criança de baixo risco de colonização por pneumococo resistente, a divisão de 2 doses de amoxicilina de amoxa com clavulanato é possível. Agora, com crianças com alto risco de colonização por pneumococo resistente, o ideal é fazer a amoxicilina de 8 em 8 horas, né? Não de 12 em 12. Qual o tempo de tratamento? Com fator de risco para evolução desfavorável, 10 dias. E criança sem fator de risco para evolução desfavorável, então umidade acima de 2 anos, sem otorreia, doença unilateral e sem sinais e sintomas graves, com 5 dias você já trataria. Lá no hospital, a gente teve uma incidência alta de pneumonia por pneumococo grave, né? Começando com condensação,
fazendo aquele padrão de uma pneumonia redonda, né, pseudotumoral, e evoluindo com derrame. E o que chamou a atenção é que, em alguns casos, as crianças não apresentavam febre, elas chegavam para a gente taquipneicas, né? Então, essa segunda situação. Então, a otite média, a pneumonia, em terceiro, as meningites, né? Sem dúvida nenhuma, o residente hoje que faz residência de pediatria, ele está vendo muito mais o pneumococo do que o meningococo. Então, isso é uma preocupação grande para a gente, porque a gente começa a observar que criança não vacinada tem mais chance de fazer a meningite pneumocócica, mas a criança vacinada com a pneumo 10 também está fazendo. Até porque a gente tem observado que o pneumococo, o sorotipo 19A, ele aumentou muito, hoje ele é o mais prevalente no Brasil, e é um sorotipo que a gente não encontra na vacina pneumo 10, e o sorotipo 3, que é o segundo mais prevalente no Brasil, e que a gente também acaba não encontrando na pneumo 10. A ponto de que hoje uma criança vacinada com a 10, que procura o pediatra para fazer uma Prevenar 13, ou a pneumo 15, ou a Prevenar 20, você ignora o esquema da 10 e faz como se ele não tivesse tomado vacina, né? Porque hoje realmente a pneumo 10 ela não faz uma cobertura boa para a doença invasiva. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que o Streptococcus pneumoniae ele seja responsável por mais de 300 mil mortes por ano em criança com menos de 5 anos. Aproximadamente 15% dessas crianças vão desenvolver meningite pneumocócica e podem morrer pela doença. Em 2020, houve uma média de 3,6 milhões de casos de pneumonia pneumocócica grave em crianças com menos de 5 anos. Todos esses dados são da Organização Mundial de Saúde. E o Streptococcus pneumoniae foi, sem dúvida nenhuma, uma das causas principais, não só de otite média, né, uma infecção localizada que 80% das crianças podem desenvolver ao longo da vida. Então, o pneumococo ele é grave. Agora, aqui fazer um parênteses só, eu vi uma apresentação do Marco Aurélio Safad no Brasileiro de Infectologia Pediátrica e me surpreendeu assim as estatísticas do Ministério da Saúde mostrando que abaixo de 1 ano o meningo B ele está muito mais prevalente que qualquer outro agente etiológico. Então a gente tem que ficar atento com o meningo B também. Eu trouxe aqui a tabela do Cireva, do Adolfo Lutz, a última também, que mostra aqui a mudança do perfil de resistência do pneumococo. Então realmente chama muito a atenção da gente para a doença invasiva, a mudança da suscetibilidade à penicilina, o começo da resistência à ceftriaxona, né, e a importância que a gente dá para a vancomicina naqueles casos de infecção mais grave, né? Então, infecção no sistema nervoso central, por exemplo, que fez com que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e os manuais de infectologia mostrassem a importância da vancomicina nas meningites aí em crianças acima de 3 meses. Um dado estatístico importante, quando a gente separa a doença pneumocócica invasiva de meningite pneumocócica, é que a gente, sem dúvida nenhuma, tem a grande maioria das duas, tanto a invasiva, tirando meningite, como meningite em pacientes com menos de 36 meses. Em criança com menos de 6 meses, chama muito a atenção da gente, aí a gente diminuindo a faixa etária, a gente vê que 40% dos pacientes podem desenvolver meningite pneumocócica e 20% podem acabar desenvolvendo doença pneumocócica invasiva. Sem dúvida nenhuma, a faixa etária menor de 1 ano é a mais prevalente com relação a isso. E quando a gente vai avaliar a importância vacinal nesse quadro todo, sem dúvida nenhuma, a gente tem ali que o sorotipo 19A ele acaba sendo responsável hoje por 33% dos casos das doenças invasivas, 20% é o sorotipo 3 e 0,2% é o sorotipo 6A. Então, a gente fica bem preocupado com essa mudança de perfil dos sorotipos do pneumococo. Se a gente for analisar todos esses sorotipos no perfil vacinal, a gente vê que, sem dúvida nenhuma, a Prevenar 13 valente foi a vacina que realmente veio a fazer um controle um pouco maior das infecções pelo pneumococo, já que a taxa de proteção para o sorotipo 19A da 13, ela chega a passar de 35%. Então, é uma boa cobertura. E o sorotipo 3, que é o vilão das vacinas, porque é aquele que a gente tem mais dificuldade de atingir níveis elevados de anticorpo, chega em torno de 20%. Com a 15,
né, nós tivemos o acréscimo aí do 22F, do 33F, e uma melhora na porcentagem vacinal para o sorotipo 3. E com a 20, nós também mantivemos a cobertura para o 19A, também mantivemos a cobertura para o sorotipo 3, e ganhamos ainda o sorotipo 8, 10A, o 11A, o 12F e o 15B. Então, hoje, se vocês me perguntarem assim, qual a melhor vacina para a gente tentar proteger essas crianças, sem dúvida nenhuma é a Prevenar 20. Né? Então, a Prevenar 20 valente hoje, ela dá uma cobertura melhor para a criança, muito além do que hoje a Pneumo 10 ela está oferecendo. Né? Existe um trabalho feito pelo Edgar Gatti, que é o diretor do PNI, para a gente tentar levar aí a Prevenar 13 valente para o calendário do SUS já para o ano que vem. E aí eu trago uma tabela, um gráfico mostrando a importância que tem a vacinação do vírus sincicial respiratório do influenza para evitar uma infecção pelo pneumococo. A gente brinca sempre que o vírus ele pavimenta a estrada para a bactéria. Né? Então, uma infecção por influenza mais arrastada fatalmente vai acabar infectando e você vai ter um pneumococo junto. E o vírus sincicial respiratório, idem. Né? Para nossa sorte, ou depende do ponto de vista, a gente vê aí que o influenza, ele é sem dúvida nenhuma um vírus que a gente tem vacina e precisa atingir coberturas vacinais altas. Aqui em Curitiba, no dia D da imunização do Ministério da Saúde, a gente estava com uma cobertura vacinal de 27%. Então, muito baixo, o pessoal não estava vacinando. Então, com a campanha, a gente quer aumentar esses valores. E uma preocupação que é a taxa mais baixa de procura por vacina é a da gestante. E o vírus sincicial respiratório, a gente tem aí notícias de que ele deve vir para o SUS já a partir de setembro, para a gestante, e a partir do ano que vem, o Nirsevimab, no tratamento do vírus sincicial respiratório liberado para prematuros e crianças em situação de risco, também aí com liberação pelo SUS. Então, são duas vacinas importantes que a gente precisa fazer para tentar controlar o aparecimento também do pneumococo. Então, é vacinação, é controlar as viroses, né, e ficar atento aí com o perfil epidemiológico que a gente tem deles. Aqui no hospital, cada vez mais a gente tem uma preocupação com relação a esse tipo de infecção, porque os quadros são graves, né, e a mortalidade idem. Tá bem? Ótimo. Vitor, obrigado. Esse início sempre é bom para a gente fazer um aquece, né? Obrigado pelas palavras, professor Cícero. Professor Vitor já deu a sua brilhada aí. Agora vamos ver aqui as nossas pratas da casa, né? Cícero e Verico. Vamos lá, vamos lá. Isso. Pessoal, me sinalizem se estão vendo direitinho. Hein? Tá entrando, entrou. Tá ótimo. Isso. Tá, eu acho que o Vitor encaminhou bem as coisas, né? Eu só vou trazer um pouco mais de, talvez, alguns dados locais aqui para incentivar, né, o debate aqui com os colegas. Isso aqui é um apanhado, né? A gente já foi falado aqui, tem uma cápsula antifagocítica, são mais de 100 sorotipos, os mais relevantes são aqueles que são elegíveis para a vacina. A gente tem a vacina PCV10, 13, 15 e 20, né, foi falar. Há que se ter atenção com a emergência de sorotipos não vacinais. A gente sabe também que a colonização da orofaringe e nasofaringe é um pré-requisito para o desenvolvimento de doença. E lembrando sempre que no ciclo de transmissão, as crianças podem ainda transmitir para os idosos, né, como carreadores, podem trazer o pneumococo para pessoas idosas, que são um outro grupo importante. Esse aqui é um estudo que nós publicamos aqui, foi feito com a Amostra de Porto Alegre, né, que nós acompanhamos, né, a proporção de amostras do 19A ao longo do tempo. Isso refere-se desde 2008, né, até 2014, e a gente vê ali a linha azul aqui embaixo, né, mostrando que houve um aumento de amostras pertencentes ao sorotipo 19A,
E aqui estão incluídos adultos, crianças também, né? Não é um estudo unicamente em crianças, mas são todos de amostras invasivas, sangue, líquor, líquido pleural. Dentro desse mesmo estudo, a gente vê assim que as amostras do 19A, que apareceram depois da vacina, né? Antes da vacina foram 5 amostras apenas, e todas foram sensíveis à penicilina. Depois, com a utilização da vacina, ao longo do tempo, a gente vê, então, uma maior ocorrência de amostras do 19A, e 23% delas, naquele momento, tinham uma resistência intermediária à penicilina. Isso, pessoal, é um recorte apenas, né? Já tem 10 anos isso aí, e a gente vai ver que piorou, né? Que a gente tem uma tendência de pior. Esse é o estudo Veranópolis, o Joca já mencionou ele, né? É um estudo que fizemos juntos, né, Joca, ao longo dos anos de 2018 e 2019, com amostras, né, desse período. Desde fevereiro de 18 até outubro de 19, então. Ou seja, já num período que a vacina estava sendo amplamente utilizada e já consolidada, uma vez que desde 2010 que se utiliza a vacina PCV10 nas crianças brasileiras. Foram incluídas crianças de 18 meses até 59 meses, obteve suaves de nasofaringe, portanto, crianças sadias, né, em busca de colonização. Nós incluímos 229 crianças e adultos foram 627 adultos. Observe que isso é típico, né, de pneumococo. A gente, entre as crianças, das 229, 146 vacinadas, todas, tinham pneumococo na nasofaringe. Elas, mesmo com a vacina, permanecem tendo o pneumococo presente. Em adultos, em idosos, né, que é o outro lado da tela aqui, à direita, apenas 19, né, que foram apenas 3% dos 627 adultos, eram carreadores do pneumococo. Agora, esses que são carreadores, as crianças, a gente tem que caminhar a seguinte questão, né, mas quais são os sorotipos dela? Isso é esse slide aqui. A gente procurou agrupar, bem à esquerda do slide aqui, os integrantes da PCV10. Depois aparecem os sorotipos adicionais da 13, né? 3, o 6A e o 19A. E depois os restantes ficam em ordem numérica. As colunas azuis são aquelas das crianças. Tá? Então, a gente vê que apenas 4 crianças aqui foram eram colonizadas pelo sorotipo 6B, que é um sorotipo vacinal. Os demais sorotipos desapareceram ao longo desse tempo, né? Mas ocorreu aquele fenômeno de substituição, replacement, né? O sorotipo mais frequente nas barras azuis das crianças foi o 6A, seguido pelo 19A, e aqui o 23A também foi bastante encontrado. Então, essa uma situação bem... a gente está vendo assim, que a colonização por sorotipos adicionais da 13, 6A e 19A particularmente, são importantes. Aqui, eu acho, mais ou menos repete o slide, eu vou passar esse aqui. Agora, com relação à resistência, né? Aqui realmente a coisa está complicada, né? A gente testou o teste de sensibilidade para 166 isolados no total, começando aqui pela direita da tabela, né? E a gente viu que, por critério não meningite para penicilina, que é a segunda linha aqui, 32 dos 166, dá 19%, caiu na faixa de intermediário, pelos critérios do CLSI. Tá? Depois eu tenho alguma coisa sobre esses critérios também. E 6 delas, 13,6%, eram resistentes, pensando na penicilina. Agora, estratificando, lembrando as amostras de 19A, que as 2 primeiras colunas aqui, dessas crianças colonizadas, a gente vê que 26 dos 33 isolados de 19A, que dá quase 80%, caíram na faixa de intermediário. E as demais 5, né, tinham concentrações em vitórias mínimas compatíveis com resistência, que pelo critério do CLSI é superior igual ou superior a 8 microgramas por ml, ou seja, maior que 4 microgramas por ml. Assim, é uma diferença muito grande no padrão de resistência que é verificado no 19A
em relação aos demais sorotipos. Isso vale também para a amoxicilina, 80% do 19A com resistência. Para os macrolídeos também, todas as amostras do 19A foram resistentes. 90% resistente à clina e todas as amostras do 19A resistentes ao sulfametoxazol trimetopril. São os dados do Cireva, né, pelo Adolfo Lutz, né, o Vitor já havia mostrado, o principal, mais frequente é o 19A, seguido pelo 3. Né? E ainda olhando para o material do Cireva, a gente vê que a resistência no 19A atingiu, e aqui o critério é o BR-CAST. Tá? Eu não quero torrar a paciência de vocês com BR-CAST versus CLSI, mas é importante a gente ter alguma atenção a isso. Pelo Cireva, então, as 115 amostras do 19A, 77% tinham concentrações, 66% tinha concentrações inibitórias mínimas igual ou superior a 4 microgramas por ml. Isso não acontece nos demais sorotipos, né? O 13 e o 6 são bem sensíveis, ainda que a gente tenha com relação ao 6C, 37% na faixa de intermediário. Isso aqui, então, é ainda os dados do Cireva, né? Pensando na distribuição das concentrações inibitórias mínimas da penicilina isoladas do sorotipo 19A. E aí a distribuição, né? Entre as 108 amostras, 78%, então, com 78 amostras correspondendo a 72%, cai no critério de resistência pelo BR-CAST. Abaixo, nessas mesmas amostras, né, pelo CLSI, a gente tem que igual ou superior a 4, tanto pode ser intermediário quanto resistente. O relatório do Cireva não discrimina entre 4 ou maior que 4. Então, elas ficam nesse esquema aqui. E as recomendações, de acordo pelo BR-CAST ou pelo CLSI, são assim, que as amostras com MIC inferior igual a 8 microgramas pelo BR-CAST são tratáveis com 8 milhões de doses por dia. Com aquelas concentrações inibitórias de 1 micrograma, entre 12 e 16, né? Então, aumentando a exposição, a gente vai considerar como sensível, e com 24 milhões de unidades por dia para penicilina, a gente vai tratar essas amostras com 2 microgramas por ml. Agora, para o CLSI é diferente. O CLSI, todas as amostras sensíveis, e aí inclui até 2 microgramas por ml, são tratadas com 12 milhões de unidades de penicilina por dia. E para as amostras, então, com 4 microgramas, aí aumenta para 18 milhões de unidades por dia. Agora, vamos pegar claro, o Cireva tem uma amostragem muito maior, mas pegando essas amostras nossas de Veranópolis, né, 28 amostras, e pegando 19A, né, a gente vai ver que, pelo critério do BR-CAST, apenas 2 amostras escapariam. Né? As demais todas vão cair com MIC de 4 ou maior que 4. Se a gente interpretar pelo CLSI, a gente ainda tem amostras com intermediária, né? Essas 4 amostras, algumas amostras com resistência intermediária, essas 22 amostras com resistência intermediária, que aí poderiam ser tratadas, caso fosse uma infecção. Isso aqui não é infecção, isso é colonização, mas aí a gente poderia tratar com dose mais alta de CLSI. Eu sei que essa questão de BR-CAST versus CLSI, ela dá alguma discussão, né? E eu gostaria de ouvir alguma coisa de vocês adiante. Para terminar essa parte aqui, né, um estudo em andamento, né, isso é um estudo com pneumonias pneumocócicas graves em crianças, 1 década após a utilização da vacina. Né? A gente vai trabalhar com sorotipos, genótipos e viruloma. Então, aqui são amostras de crianças com pneumonia adquirida na comunidade, complicada, né, com derrame pleural parapneumônico. Eu acho que é bem conhecido de vocês o baixo rendimento das culturas em líquido pleural. A cultura tem um baixo rendimento, isso, de um certo modo, dificulta o nosso entendimento sobre esse tipo de pneumonia com relação à distribuição de sorotipos. Então, nós estamos trabalhando nesse estudo, né, utilizando o PCR
para detecção do gene LIT-A. Certo aí, pessoal? Detecção do LIT-A e também usando o PCR para detecção do tipo. Eu já não estava mais com esse cheiro. Esse carro tem 1.000 quilômetros. Seguimos aí, pessoal. Ainda dos dados preliminares, então, que eu vou dividir com vocês, é o resultado do mestrado, que está em andamento, da minha aluna Ana Paula. A gente testou 58 amostras até agora, com essa condição desse critério de inclusão, com pneumonia adquirida na comunidade, com derrame, e 48 delas foram positivas para o gene LIT-A. Tá? Bem positivas. Assim, né? O pneumococo está falando alto aí, né? Como a gente falou. E as crianças vacinadas, né? E a distribuição de sorotipos, a gente vê que 23 dessas 48 amostras são do sorotipo 3. Foram classificadas como sorotipo 3. 10 amostras do 19A e outras 15 que ainda estão para ser definidas, ainda, né, com alguns sorotipos. Mas se a gente pensar nesses dois sorotipos, 3 mais 19A, que são os adicionais a 3, a gente vai pegar aí 70% das amostras. Então, com isso, então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e coloco aí à disposição para a gente seguir aí com essa questão. Estou passando a bola aí de volta, Joca. Tá bem. Mais uma vez grato, Cícero. Olha só, o Derrick tem uma particularidade, né? Ele é infectologista e é um emergencista. Então, ele está aqui no nosso grupo para fazer a tradução do que o mundo pneumocócico está fazendo com a gente. Então, Derrick, tu tem aquele teu tempo aí, fica à vontade, e depois a gente começa a discussão entre todos aqui. Então, Então tá, obrigado pelo convite, Joca, é um prazer estar aqui com vocês, e além de infecto e emergencista, sou também doutorando do professor Cícero, então é um prazer a mais ainda poder estar dividindo esse espaço com ele. Eu vou até pegar o gancho, então, que o professor Cícero comentou, porque o resumo a resistência está aumentando, mas os pediatras querem saber o que eu faço com isso, né, do ponto de vista prático. Eu uso dose alta de penicilinas, quando é que eu tenho que usar ceftriaxona, então esse é um ponto que eu tenho olhado com muito cuidado, porque o que muda na nossa prática, né? Eu vou tentar compartilhar com vocês, eu não fiz uma apresentação de slides ali, mas os gráficos assim dos dados que eu tenho compilado do Cireva, resumindo, tá? Quando a gente pega o pneumococo suscetível à penicilina, ou seja, com mix até 2, né, tá caindo. Tá? Então, antigamente era muito raro a gente pegar um pneumococo com mix superiores a 2, né? Hoje já está virando aí uma coisa bem frequente, isso os dados do Cireva, assim, compilado desde 2013 até a última edição que saiu agora, de 2024. Mas é importante olhar, está caindo às custas de quê, né? Porque, que nem o professor falou, a gente teve uma mudança recente na interpretação no Brasil do que a gente considera um pneumococo resistente ou suscetível, né? O Brasil sempre usava o CLSI, que era a padronização americana, passou a usar o BRCAST, que é uma padronização própria, mas que é quase que uma cópia do EUCAST, que é o padrão europeu, e os critérios são diferentes. Então, do nada, um pneumococo que a gente considerava sensível, suscetível, a gente passou a considerar resistente, não só porque a resistência está aumentando, mas porque os critérios mudaram, né? E aí, o que a gente faz com isso? Que nem o professor Cícero comentou, o Cireva, que é isso aqui, ele fala, ele classifica ali com mix até 1, depois 2, né? E igual ou superior a 4. Mas o que é igual ou superior a 4? Pode ser 4, 8, 16, 32, isso muda, né? E quando a gente vai pegar os dados mais a fundo do Cireva, eu viro e mexo, tenho incomodado eles, mandado e-mail ali, o que a gente vê? E aí eles até acrescentaram no boletim 2024 esse dado. O número de mix de 8 a mais, ou superior a 8, é extremamente baixo. Então, no último levantamento do Cireva, das 1.200, mais de 1.200 amostras de pneumococo, apenas uma tinha MIC 8 e nenhuma superior a 8, né? E era um paciente menor de 5 anos, ali em pacientes de 5 a 14, não teve registro de pneumococo com MIC superior a 8.
O que isso quer dizer é que essa resistência que está aumentando é às custas única e exclusivamente, praticamente, né, de mix 4 microgramas por mililitro, né? E aí, então, o que isso quer dizer? Quando a gente pega as últimas recomendações, né, da Academia Americana de Pediatria, na verdade, da Sociedade Americana de Infecto, da Sociedade Americana de Infecto e Pediatria, lá de 2011, a recomendação era até mix de 2, a gente pode usar doses baixas de penicilina. O que é dose baixa? Ampicilina 150, 200 miligramas quilo dia, amoxicilina 50 miligramas quilo dia. Com mix de 4, que é o que se considera pelo padrão americano um pouco intermediário, a gente pode usar doses altas, que é ampicilina de 300 a 400 miligramas quilo dia, ou amoxicilina 80 a 90 miligramas quilo dia. E a ceftriaxona é reservada para mix a partir de 8, né? Naquela época que se publicou aquele guideline, né, aquela diretriz, os Estados Unidos tinham uma taxa de mais ou menos 15% de pneumococos que eram totalmente resistentes, ou seja, com mix de 8 ou superior a isso. Com 15% de taxa de resistência, uma pneumonia grave ou uma pneumonia refratária ao uso de penicilinas era mandatório usar a ceftriaxona, né? Depois disso, o que aconteceu? Eles introduziram a vacina 13 valente lá em 2010, se eu não me engano, né, nos Estados Unidos e na Europa. E a vacina 13 valente cobre o sorotipo 19A, que se a gente olhar a contribuição do sorotipo 19A, 6A e 3A, ou seja, que estão incluídos na 13 valente, mas não estão na 10 valente, é 98% dos pneumococos resistentes, né? Então, como eles incluíram esses sorotipos, a resistência praticamente sumiu nos Estados Unidos. E esse debate meio que morreu, não se pensou em fazer mais estudos para tentar entender, comparar a ampicilina dose alta com ceftriaxona nesses mix mais intermediários, né? Então, eles nunca mais deram bola para essa discussão, porque passou a ser um problema do passado, basicamente. E aí, no Brasil, do nada, a gente não estava acostumado a tratar pneumococo com mix maiores, né? A gente passou a ter que aprender como é que a gente trata isso, né? O que a gente faz com esses mix 4? Dá para usar doses altas de penicilinas ou vai ter que usar ceftriaxona? Porque mix 4, pelo novo padrão brasileiro, é considerado totalmente resistente, né? E aí a gente não sabe o que fazer. A literatura é muito pobre nisso aí, né? Não tem muitos estudos, né? São poucos estudos de séries de casos. A gente tem alguma coisa aqui no Brasil. E na época, até assim, gerou uma discussão aqui com o pessoal da Infecta aqui do Sul. Eu mandei até e-mail lá para o John Bradley, que é o autor dessa diretriz, é um dos pediatras que mais estuda, infectos pediatras que mais estuda a resistência em pneumococo nos Estados Unidos. Mandei também, conversei com o Theocles Zaltis, que é um grego, que também trabalhou na Filadélfia, que é uma grande referência em antibiótico terapia e resistência bacteriana na Europa, para saber o que eles faziam na época com esses mix 4, né? E os dois falaram, olha, realmente não tem estudo, mas assim, a gente tem uma em usar penicilina em dose alta, mesmo na pneumonia complicada, com empiema, nesses pacientes com MIC 4. Então eles falaram, a gente fica bem confortável, porque eu expliquei, a gente está tendo esse aumento aqui, a literatura é muito controversa, tá? Tem esse debate entre o CLSI e a BRCAST, né? E a opinião deles era, olha, não, a gente tem uma vasta experiência com isso, né? A gente está falando de pneumonia pneumocócica, na era pré-vacinal, eram enfermarias inteiras de crianças com isso, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com essas novas classificações. O resumo é que, atualmente, no Brasil, é muito mais prudente a gente usar doses altas de penicilinas, principalmente em crianças que são vacinadas só com a 10 valente. O paciente que é vacinado com a 13, com a 15, com a 20, que inclui os sorotipos mais resistentes, que é o 19A, até dá para considerar ainda usar doses baixas, né? Mas em pneumonias, principalmente no SUS, né? E principalmente pneumonias graves, com necessidade de hospitalização, hoje tem que usar doses mais elevadas, né? Já a ceftriaxona ainda não faz parte da nossa realidade, né? Então é 0,4%, né, de prevalência, comparando ali com 15% nos americanos, quando eles recomendaram que, olha, pneumonia grave tem que usar a ceftriaxona. Mas é um pneumococo diferente, é um perfil diferente. Então, quando a gente fala em resistência bacteriana,
tem que tomar bastante cuidado para não extrapolar recomendações americanas, europeias para o nosso meio, né? Diferente talvez de outras doenças onde a fisiopatologia vai ser a mesma, né? Então, essa é a mensagem, assim, acho que no Brasil a gente ainda está num patamar onde a gente não precisa usar ceftriaxona na infecção pneumocócica, né? As doses altas de penicilinas são suficientes, e já que a gente está falando de otite, por exemplo, onde a gente ainda tem bastante hemófilos, a gente tem aqui, em menores de 5 anos, 83% de suscetibilidade à ampicilina, diferente dos Estados Unidos, né, onde é 50%, 40%, por isso que lá eles usam muito clavulanato na otite refratária. No Brasil, até os hemófilos a gente consegue resolver com penicilina, né? E já aproveitando aqui, mostrando o gráfico da azitromicina, a resistência do pneumococo à azitromicina está disparando no Brasil, né? Que se já foi 20%, né? Hoje está em 60%. Então, a azitromicina é um antibiótico que a gente tem que aposentar das infecções pneumocócicas, mesmo no paciente alérgico, né? Então, o paciente com história de alergia leve, lembrar que pode usar ainda uma cefalosporina de 2ª geração, né? 3ª geração. No paciente com alergia anafilática, que eu não posso usar metalactâmico, não dá mais para recorrer ao macrolídeo, à azitromicina. E a clindamicina também, o professor mostrou altíssimas taxas de resistência, são também os dados que a gente tem aqui de Porto Alegre. Então, nesse caso, a última droga que daria para usar, sim, seria o levofloxacino, né? Pegando o gancho também do que o Victor falou, né, das meningites, né? Lembrando que quando a gente fala de pneumococo e meningite, o raciocínio muda, porque a concentração de penicilina é completamente diferente. Então, o critério que a gente vai ter para interpretar a resistência é totalmente diferente. E aí a gente já está tendo resistência à ceftriaxona, né? Antigamente a gente usava só ceftriaxona, era muito difícil a gente ver uma resistência do pneumococo. No pós-pandemia, isso aqui disparou para 30%. Então, o paciente com meningite, se eu ainda não tenho perfil, não excluir que não seja pneumococo, eu tenho que associar a vancomicina até o resultado das culturas, né? E aproveitando também, pegando o gancho dos sorotipos, né? No Brasil hoje, se a gente pegar só os sorotipos incluídos na 13 valente, mas que não estão incluídos na 10, 55% de cobertura, né? Na 15 ela não aumenta tanto, né? 1%. Na 20 valente já aumenta mais 8% em menores de 5 anos. Então isso é um escárnio, né, de saúde pública no Brasil. A gente ainda está em 2025 vacinando crianças com 10 valente. São 60% das infecções pneumocócicas invasivas no Brasil que, em teoria, virtualmente, poderiam ser preveníveis se a gente já tivesse atualizado o nosso esquema de vacinas, né? Então, a mensagem é que a gente possa, nos nossos pacientes do SUS, reforçar, sempre sugerir fazer um reforço, nem que seja 13, já ajuda muito, né? E quem tiver qualquer conexão ali, poder fazer pressão no Ministério da Saúde para tentar incluir logo, né, essas vacinas mais atuais do pneumococo, né? Porque é uma coisa que tem um potencial de ter um impacto assim brutal, desde coisas simples como otite, sinusite, até meningite, pneumonia, né, pneumonia complicada. Então, isso é muito importante. Acho que é isso, falei bastante aí, Moca. Beleza, ótimo. Henrique, também excelente. O que me chama a atenção na conversa de vocês é que vocês são muito claros. Vocês são muito claros. Então, a gente vai deixar assim, aberto para as pessoas perguntarem, para vocês conversar entre vocês. E no chat, para quem não está acompanhando desde o início, também pode fazer as perguntas. Mas nós temos mais 15 minutos, pelo menos, para essa conversa, tá? Então, mesmo que vocês três tenham falado muitas coisas parecidas e claras, eu acho que é bom reforçar. Principalmente para quem trabalha em pronto atendimento ou para quem trabalha em emergência mais pesada mesmo, né? Então, assim, na opinião de vocês, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu nem vou extrapolar para o Brasil, certo? Porque talvez algumas condições climáticas façam a gente ser um pouquinho diferente. 3, 4 perguntas embutidas, eu queria ouvir o que cada um tem para dizer. O pneumococo atual circulante, ele é mais agressivo? Porque ele pode ser diferente, mas ele tem causado maior agressividade. A recomendação é por AMP 300. Eu, que era contrário ao ceftriaxona, e daí internamente passei a ser a favor, e agora daí está começando a acabar com essa história. Quero saber se, ao usar a ampicilina 300, e que não foi evolução muito favorável,
podemos pensar na possibilidade de ceftriaxona. E última questãozinha é essa história da clinda. Não estou falando para estáfilo, mas clinda vocês acabaram com a minha possibilidade. Eu sempre gostei muito de clinda e vocês mostraram uma resistência. Isso a gente já sabia que ia acontecer isso. Mas a clinda também foi para o saco, Então, a opinião de cada um de vocês sobre agressividade, AMP300 e ceftriaxona e essa história da clinda aí. Como é que vocês enxergam para nós aqui do Sul particularmente, mas é claro que entra o Brasil inteiro nessa história. Quem quer começar respondendo aí? Vai lá, Dérico, você que é regional aí. É comigo? Pode Bom, de trás para frente, a clinda, Joca, a gente levantou aqui no Clínicas, 80% de resistência do pneumococo, né? Então não dá. E assim, antibióticos, se a medicina como um todo, a gente tem que manter a cabeça aberta para as novas evidências que vão surgindo, o antibiótico, então, é mais ainda, né? Porque eu sempre brinco assim, você vai estudar bronquiolite, a bronquiolite ela é a mesma há 40 anos atrás do que agora, é a mesma bronquiolite nos Estados Unidos e no Brasil. O que muda é o nosso entendimento sobre a doença, porque a gente vai acumulando mais conhecimento, estudos, né? E novas tecnologias que vão surgindo, ali, alto fluxo e tal, né? Que a gente vai incorporando na prática, mas a doença em si é a mesma, né? Agora, pneumonia, não só o conhecimento vai aumentando, as tecnologias vão aumentando, mas o pneumococo vai mudando. Então, o pneumococo de 5 anos atrás, é só olhar os gráficos, não era o mesmo. O pneumococo nos Estados Unidos não é o mesmo do Brasil. Então, o antibiótico tem que mudar muito rápido a cabeça, né? Se a gente fica muito preso ali, e às vezes 5, 10 anos já é ultrapassado, a gente acaba comendo bola, né? Então, que nem eu falei, alergia grave, anafilática, penicilinas, não dá para usar azitromicina, não dá mais para usar clinda. A alternativa acaba sendo levofloxacino, talvez discutível usar vanco, assim. Enfim, acho que é isso. Em relação à agressividade, o que aconteceu é que as pneumonias, as infecções pneumocócicas como um todo diminuíram desde a introdução da vacina pneumocócica, mas porque no SUS a gente ficou preso à vacina 10 valente, a gente teve um fenômeno de substituição, onde o único sorotipo, basicamente, que sobrou circulando é o 19A, que hoje é 60%. E o 19A é uma desgraça, porque eu falei que ele é o mais resistente, ele é responsável por 98% da resistência, mas ele também é o mais agressivo. Então, é esperado a gente ver que tem menos pneumonia, mas as que tem são aquelas que vão complicar, que vão fazer necrose, que vão fazer empiema, abscesso, bacteremia associada, né? Então, isso está totalmente dentro do esperado nesse fenômeno de substituição. Por isso que é ainda mais urgente a gente tentar atualizar as vacinas, né? Bom, em relação à questão da penicilina dose alta e ceftriaxona, isso é uma confusão que é normal, porque os critérios são diferentes. Por isso que eu tentei ir a fundo, conversar com quem tinha experiência em tratar esses pneumococos de MIC4, né? E a experiência deles, porque se a gente vai na literatura, é muito difícil achar estudo bom, né, sobre isso. E eles falaram, não, a gente usava ampicilina em dose alta tranquilamente para esses mix aí, mesmo na pneumonia complicada. Isso vai com a recomendação que ainda é vigente do CLSI, que MIC4 é intermediário. Então, se é intermediário, eu aumento a dose, eu consigo saturar ali a ligação nas proteínas ligadoras de penicilinas e eu não preciso usar uma ceftriaxona. Isso pode mudar? Pode, né? Felizmente, no Brasil, a gente tem o Cireva, onde a gente tem uma vigilância muito seguida, anual, assim, e a gente consegue ter uma ideia de se isso aí mudar, então a gente muda junto, né? Então é importante entender, eu sempre falo, olha, o que eu falo hoje pode ser o mito de amanhã, né? E o que for falado é o mito de hoje. Isso é para hoje, né? Se daqui a pouco a gente começa a ver o Cireva, que aparece mais mito, tem que usar a ceftriaxona, a pneumonia que não melhora com penicilina, tem que trocar para a ceftriaxona. Não é o caso. E a gente olhou também os dados de Porto Alegre, em Porto Alegre a resistência é menor ainda, né? Então a gente ainda está numa situação ainda mais favorável aqui. Não sei o que vocês acham, professor Cícero, Victor. Eu acho que esse esquema, as vacinas, né, é como se fosse um grande laboratório para estudo de evolução, né, que diz respeito ao pneumococo, né? Então, realmente, assim, eu acho que alguns de vocês, a maioria,
viveu quando já atuava quando não havia vacina, né? Quem é que era agressivo antes da vacina? Era o 14, o 6B, né? 1, 5, são sorotipos que saíram da circulação. E esses 3 adicionais da 13, né? O 6A, o 19A e o 3, não é por acaso que eles passaram a fazer parte da 13, porque eles não é só uma questão de totalmente voltada para a frequência em colonizados, não, é porque eles realmente causam mais doença invasiva. Né? E a gente, de um certo modo, e por favor entendam bem isso que eu vou dizer, né? A gente, com a utilização de uma vacina não tão abrangente, a gente resolveu muitas coisas, a gente melhorou muito, mas a gente está selecionando essas variantes. Né? Então, eu acho que assim, ninguém é contra uma vacina mais abrangente. Todo mundo vai dizer, vai bater que é uma 20, ou, enfim. Mas a gente tem que ter os dados para dizer isso, e a gente tem os dados. Está muito evidente que o 19A está ocupando um espaço muito grande, e o clone dominante, ele não é apenas sofre assim, o motor da seleção pela vacina, mas como também pela resistência. Ele contém as duas coisas. Então, por isso a gente acaba selecionando essa amostra, né, na nossa comunidade. E assim, acho que para encerrar essa minha participação, acho que clindamicina eu nem vou falar muito, mas com relação à penicilina, né, acho que eu vou reforçar o Berrique, né, sem alarmismo, né, a gente tem alguma condição, graças ao Cireva e outros estudos que a gente faz regionalmente, a gente tem condições de entender bem o que acontece, tem um mapeamento bastante bom. Preocupa, mas não existe assim razão para alarmismo, enquanto a gente tiver cepas com concentração de vitória mínima de 4 microgramas. Quando a gente tiver muita cepa com 8, bom, aí a gente vai ter que repensar tudo isso. Então, era isso que eu queria trazer, Vitor. Vamos te ouvir. Muito bem. Então, acho que assim, o Derek com o Cícero abordando esses assuntos, eu acho que a gente pode pincelar algumas coisas assim que a gente tem uma experiência aqui no Pequeno Príncipe que é interessante também. Por exemplo, na pneumonia pelo pneumococo, o uso da penicilina em dose alta, ele ainda é um fator para que a gente possa segurar a penicilina no tratamento da criança. Então, ainda tentando fazer uma sobrecarga no receptor PBP tipo 2, lá a gente ainda tenta segurar. No entanto, a gente acaba tendo um problema muitas vezes, porque a criança que vem ao pronto-socorro para internamento é uma criança que às vezes já foi muito manuseada com antibiótico, já fez muita coisa fora. Então, quando acaba internando, às vezes, aí já por ter feito penicilina, até mesmo em dose alta, em casa, a gente acaba indo para a ceftriaxona. Mas não é um antibiótico de primeira escolha, não. O que o professor Cícero comentou, que preocupa bastante a gente, é, sem dúvida nenhuma, o aumento dos casos do sorotipo 19A, como sendo um sorotipo agressivo do pneumococo, né, principalmente em infecções do sistema nervoso central. Nos casos de pneumonia, no trabalho que a gente fez aqui junto com o Instituto Pelé Pequeno Príncipe, a gente pode observar que para os casos pulmonares, o sorotipo 6 foi o que apareceu mais. Para sistema nervoso, foi o 19A. E nesse quadro todo, a gente tem que lembrar da cobertura vacinal baixa, porque ainda tendo a pneumo 10 na Unidade Básica de Saúde, a gente viu num relatório recente do Ministério da Saúde que a cobertura para o pneumococo não está chegando a 70%. Então, preocupante uma vacina que já não cobre tudo e ainda baixa a cobertura vacinal que a gente está tendo. Um adendo, só quero falar para vocês, eu vi um trabalho recente no Canadá, mostrando a ascensão do sorotipo 22F e do 33F. O 22F sendo mais agressivo na doença e o 33F mostrando um padrão de resistência antimicrobiana maior. Com relação à clinda, é uma pena, porque eu usei muito clindamicina no passado, mas não consigo usar mais. Né? Realmente ela já mostrou um padrão de insucesso no tratamento grande, não só para o estáfilo, mas também para o estrépito, e ainda consigo segurar a clindamicina para a doença invasiva pelo Streptococcus pyogenes, pela ação antitoxina que ela tem, mas fica nisso só. E realmente endosso ali o que o Derek falou, o nível de resistência à azitromicina, ele está numa velocidade ascendente muito grande, o que faz com que a gente nem imagine
o uso dela para o tratamento de infecção pelo Streptococcus pneumoniae. Que maravilha. Maravilha a fala de vocês, porque a história dos antibióticos está sendo péssima para nós, ainda que a gente esteja no estágio razoável. Pergunta o Henry, perguntou ali, associar a linezolida? O que vocês acham? A pergunta é só essa. Eu acho que para um paciente com alergia gravíssima, né, anafilática, penicilinas, pode ser uma alternativa à linezolida, né, mas, bom, é um antibiótico mais caro também, né. Eu acho que a linezolida, associar a linezolida é uma ideia interessante numa pneumonia com suspeita de estáfilo, né, porque a gente tem uma prevalência alta de MRSA na comunidade no Brasil, e muito desses MRSA são produtoras de leucocidina de Panton Valentine, que é um fator de virulência, né? E aí é interessante a gente usar um antibiótico inibidor de toxina, né? Que se usava muito clindamicina, só que a gente está também vendo muita resistência à clinda nos estáfilos, né? Então, hoje, na infecção estafilocócica grave, disseminada, incluindo aí talvez pneumonia estafilocócica, eu acho que, além do tratamento direcionado para pneumococo, associar a linezolida é uma alternativa interessante, assim. Pode ser vanco, assim, né? Mas se não puder usar vancomicina, ou se tiver uma doença onde se tem a suspeita de um estáfilo produtor de toxina, um choque tóxico, né, por exemplo, aí é bom que seja a linezolida. Vitor e Cícero, alguma coisa? Não, também concordo com o Derek. Eu acho que a linezolida é um antibiótico que tem uma ação antitoxina muito boa, mas não seria seria uma opção numa criança mais grave, onde de repente você tenha a suspeita de uma infecção por estáfilo, né? Aqui no hospital a gente tem utilizado às vezes a linezolida em quadros gravíssimos, em crianças que têm chegado com doença invasiva também, como monoterapia para tratamento de infecção por Streptococcus pyogenes, né? E no caso de infecção por estáfilo em paciente já com quadro mais grave, já que a vancomicina, a gente ainda aqui consegue fazer a vancocinemia, né? Lembrando da importância dela para o tratamento dos pacientes, né? Então, se você não tem como fazer a vancocinemia, fica difícil e às vezes a vancomicina vai ficar com aquela fama de um antibiótico que não funciona, quando na verdade a dose dela não está terapêutica. Enquanto a gente falava aqui, eu dei uma conferida nos dados de suscetibilidade e resistência daquele estudo de Veranópolis entre portadores, né, e 0% de resistência à linezolida. Sim, in vitro, né, nada de resistência. Que ótimo. Nosso amigo Claudinho Ikachinevski, o maior pneumologista presente nessa sala de todos os tempos. Não tem mais nenhum, Joca. Eu dei uma conferida aqui, não tem nem residente, nem ninguém. Então vai lá. É só uma pergunta aí. Tá? Tu isolou um pneumococo, veio o MIC-2, tá? Aí aqui no hospital a gente usa o BRCast. Aí o pessoal tá no plantão ali e fica apavorado que tá resistente. Aí tem a tendência a trocar. Mas isso não é o que a gente tem feito, nem o que a gente tem visto, né? A gente vai para o Instituto Americano, que o MIC-2 é um MIC que tu pode manter a AMP, a penicilina. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar nos hospitais, assim, ou principalmente no nosso, né, em relação ao pneumococo, né? É importante entender que essas padronizações feitas por esses institutos, eles não olham a síndrome clínica, né? É uma padronização extremamente genérica e geral para qualquer pneumococo, infecção, idade, quadro clínico, né? E eles usam muito assim modelos farmacocinéticos, estudos em modelos animais. Então, são estudos mais experimentais porque precisa, digamos assim, valer para tudo, né? Então, poder extrapolar o máximo possível. O fato é que, como eu falei, existe uma experiência clínica muito vasta na pneumonia pneumocócica, porque simplesmente é uma infecção que a gente vê todos os dias, e na era pré-vacinal via, então, mais ainda, né? Então, se tem uma experiência suficientemente grande para mostrar que até mix de 2 a gente pode usar doses baixas, mix de 4 dá para usar doses altas, e aí a partir de 8 é ceftriaxona, né?
Para mudar isso aí, não é a melhor evidência, a gente está falando de experiência de especialista, mas uma experiência muito vasta numa síndrome clínica muito frequente. Para mudar isso, você precisa ter estudos de qualidade, para dizer, olha, não, a gente comparou ceftriaxona com dose alta, de ampicilina com dose baixa e tal. Infelizmente, não tem esses estudos, né? Não tem estudos grandes, bem feitos, para mostrando assim. Então, a gente fica entre a experiência clínica e esses estudos farmacocinéticos e de modelo animal que esses institutos usam, né? No caso, o europeu e o brasileiro, né? Então, por isso, é normal ter uma confusão, mas eu acho que especificamente para a pneumonia pneumocócica em pediatria, até mix de 2 dá para usar penicilinas tranquilamente. Né? Está bem, estamos... Uma coisa, Jocas, é uma coisa que me preocupa, assim. Eu já não faço mais laboratório clínico, né, há alguns anos. Mas, assim, como é que é a comunicação no laudo, né, com relação à divulgação da sensibilidade à penicilina? A gente está com colegas de diferentes localidades, né? Será que está todo mundo falando a mesma língua? Será que todo mundo diz assim, eu coloco lá o laboratório pode dizer assim, eu coloco 2 microgramas e o cara que interprete. Ele pode usar o padrão CDSI se ele achar bom, ele pode usar o EUCAST, o BRCAST se ele achar bom. Como é que vocês têm interpretado isso aí, né? Com relação ao laudo do laboratório? Bom, aqui, especificamente, a gente tem muito apoio do farmacêutico clínico, né? Então, a gente consegue ter essas informações porque a gente tem o hábito de passar a visita junto. Então, ajuda bastante na interpretação. Faz muito sentido essa sua colocação, Cícero, exatamente por causa da dificuldade da diversidade da interpretação ali. Se você não tiver um parâmetro de interpretação correto, você corre o risco de começar a criar cepas mais resistentes, porque a interpretação vai acabar sendo muito diferente, né? Então, o farmacêutico clínico, ele ajuda muito a gente nisso. Algum comentário, Henrique? Não, acho que é isso aí. Talvez finalizar falando assim, bom, o que a gente pode fazer para a resistência parar de aumentar ou aumentar numa velocidade menor, além de vacinar as crianças com as novas vacinas, o que não está ao nosso alcance tão facilmente assim. Pessoal, as bactérias viraram resistentes, se tornaram resistentes porque a gente ensinou elas a se defender, né? Então, fica a mensagem de tentar usar menos antibiótico. Então, lembrar, abaixo de 2 anos, 80% das pneumonias alveolares com consolidação são virais e, portanto, não precisam de antibiótico, né? 84% das otites são autolimitadas, então, que nem o Victor falou, uma otite unilateral num paciente com mais de 2 anos sem toxemia, talvez não precise de antibiótico. As minhas filhas, as duas, tiveram otite 2 vezes, eu não tratei. Fiquei observando, as 2 melhoraram, poupei antibiótico ali, né? Então, e se for tratar, né, lembrar que acima de 2 anos, uma otite pode tratar 5 dias. Né? Uma pneumonia comunitária, hoje é 5 dias o tratamento. Qualquer dose a mais que a gente der, a gente só vai estar favorecendo resistência sem melhorar o desfecho clínico. E outra coisa, lembrar que pneumococo não produz beta-lactamase, então não adianta eu usar um inibidor de beta-lactamase como o clavulanato. Quando a gente usa clavulanato, o pneumococo dá risada, e quem sofre são as bactérias sensíveis ali do intestino, né, da microbiota saudável, e é um paciente que pode um dia vir a ter, sei lá, uma infecção urinária por uma E. coli que do nada é resistente. Por quê? Talvez porque ele usou um espectro que não precisava lá atrás por uma infecção respiratória, né? Então, essa culpa é nossa, a gente tem que abraçar e tentar mudar isso aí, né? A pergunta final ia ser essa, a gente não combinou e ele adiantou, né? Mas que beleza, sinal que está todo mundo pensando mais ou menos na mesma linha. Moçada, eu sei que vocês são super mega ocupados, a nossa ideia é fechar nessa 1 hora que a gente está encerrando agora, mas assim, não é sempre que a gente reúne tanta qualidade ao mesmo tempo com essa oportunidade. Então eu vou perguntar se alguém que ainda está nos assistindo, essas 50 pessoas, se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma intervenção, eu acho que esse é o momento que o pneumococo está na mesa, né? Então esse é o momento de desfrutar. Joelma
por favor, fique à vontade. À vontade não, faça a pergunta só. Não, acho que eu queria só pedir para que os nossos colegas reforcem, porque, na verdade, na porta, a hora que o paciente chega para nós na emergência, e a gente vai internar aquela criança com a pneumonia, a gente não tem o tal do MIC, né? Então, a gente vai entrar agora. Nós começamos já numa pneumonia, onde você inicia a ampicilina, ou no caso do paciente que você vai internar, com a dose dobrada, e espera o exame para definir o grau de resistência dele, ou agora para o Brasil a gente homogeneiza que comecemos sempre com a dose dobrada. Entenderam minha pergunta? Bom, a minha recomendação tem sido assim, ó, no Brasil, no paciente vacinado com a 10 valente, pneumonia, sempre usar dose alta. Em Porto Alegre a gente tem dados mais favoráveis de resistência, ainda assim eu tenho falado, olha, está aumentando no Brasil, quer dizer que uma hora vai chegar aqui no sul. Então, a gente já está tentando se adiantar e, pelo menos nas pneumonias, que são doenças mais invasivas, usar a dose alta de forma padronizada, né? Porque a nossa realidade, né, pensando em serviços públicos, né, ainda que eles não tragam a carteirinha, a grande maioria das vezes, eles, se estiverem vacinados, será com a pneumo 10. Então, acho que é um conhecimento que a gente tem que divulgar, porque até pouco tempo a gente usava a dose menor, considerando que no Brasil havia uma boa cobertura, mas agora não mais, né? Então, ainda que eu não tenha, quer dizer, tenho que retomar a questão da orientação da vacinação, reforçar, cobrar a carteirinha, mesmo que seja na unidade de emergência, para a gente poder ter certeza que está dando. Mas, né, de qualquer forma, considerar que a maioria da população, por exemplo, que aqui no Hospital das Clínicas nosso aqui universitário, o pessoal é do SUS, o que traz em geral é a pneumo 10, então não tem dúvida, vamos dobrar a dose para mais segurança, né? Sim. Aqui a gente orienta a mesma coisa, assim, se o paciente ele está com o calendário em dia ou não em dia com a pneumo 10, no internamento é penicilina dose dobrada. Obrigada. Apesar de que, vou dizer uma coisa para vocês, às vezes a gente tem uma dificuldade, porque o residente ele gosta de uma ceftriaxona, sabe? Eu não sei como é que é com vocês aí, mas às vezes a gente todo mundo gosta, então eu acho que é isso que eu queria que fosse reforçado. Vamos para a penicilina, mesmo que está bom, mas com a dose adequada. Agora há pouco morreu a única pessoa que eu acreditava no mundo, que não foi o Papa, foi o Mujica, né? Depois do Mujica eu acredito no Cícero. Tu também concorda com essa história dos antibióticos aí, Cícero? Que responsa, né? Sim. Acho de muito bem, muito. Claro, talvez daqui a 2 anos a gente tenha que rediscutir, mas hoje é muito precisa, assim, muito. Eu gosto da iniciativa. Então está todo mundo de acordo, né? Acho que o que a Joelma chama de dose dobrada é 300, né, Derek? É isso aí. Isso aí. Não 200. Né, porque a gente usava 150 ou 200, então 300, até eventualmente até 400, mas 300 legal, né, Derek? Isso aí, seria essa a ideia. Moçada, eu estou endividado com vocês, tá? Muito obrigado para vocês todos, os 3 juntos aqui conosco. É uma honra muito grande. Queria que vocês dessem aquele tchauzinho, assim, o que vocês têm alguma mensagem ou simplesmente se despedir. Boa sorte no teu evento aí, Vitor. Nós também vamos querer ter a nossa sorte aqui no Sul, mas é isso aí, tá bom? Minha palavra é só de agradecimento pelo convite. Foi uma ótima oportunidade de compartilhar com vocês aqui. Obrigado. Obrigado aí, pessoal, pelo convite. Um prazer. Obrigado, eu também quero agradecer pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui conhecendo todos vocês e compartilhando um pouco da nossa experiência aqui. Nós agradecemos bastante. Agora a gente não grava mais, de agora para diante a gente se despede, beijinho e foi. Tá bom? Tchau. Obrigado, moçada, hein? Obrigado mesmo. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.